todos irmãos, pois um só é o Pai universal, Deus. Ergueram-se os dois, dirigindo os passos para o interior do majestoso solar de Apolo. Argos detinha-se, por vezes, fitando tudo com o olhar demorado, como se estivesse revivendo, ao contemplar os vetustos salões, onde outrora se realizaram memoráveis banquetes, e deslumbrantes festas. Na ampla cozinha encontraram uma dama de humilde aparência, sexagenária, modestamente trajada, ocupada em serviços domésticos. Antes que a alcançassem, Argos interrogou ao castelão. Nunca pensastes em substituir por outros os móveis que os perversos agressores inutilizaram? Não. Desde a morte de Helena e de Argos Zenóbio. É-me indiferente o conforto do corpo, pois minha alma continua a sofrer e a recordar os seus tormentos. Respondeu-lhe Flávio. Quero agora, apresentar-te minha querida mãe. Sorrindo, com ar calmo, a dama aproximou-se de ambos, sendo patente a admiração estampada no rosto da anciã. Mãe, apresento-vos Argos Políbio, que terá a oportunidade de dizer como aqui veio parar. No limitado tempo em que veio ao mundo já sofreu intensamente. Espero que seja um verdadeiro amigo, que o destino nos enviou, para suavizar as longas horas de tédio e de dolorosas recordações. Fogo em ver-te neste melancólico solar, mancebo. Talvez não suportes com verdadeira coragem, aqui, as interminas horas que passamos, apenas aguardando o fim determinado por Deus. Terás, em permuta do teu sacrifício, nossa sincera afeição. Deixai-me oscular vossa destra, senhora. Exclamou Políbio, comovido. Obrigado. Todos os esforços farei para jamais dar-vos um só de sabor. Tereis, em mim, um filho dedicado. Somente Deus poderá saber o que temos padecido neste isolamento, falou a digna dama. Julgo, porém que, de hoje para o futuro, a vida transcorrerá menos dolorosa. Que Jesus vos abençoe, meu filho. Políbio, agradecido e emocionado, osculou as mãos da nobre senhora que o acolhia com tanta generosidade. Mãe querida, falou Flávio Genésio, dir-se-ia que durante 2 decênios, minha alma esteve extraviada da vida material, paralisada, encarcerada e somente agora, parece-me haver despertado para uma nova existência. Temos, aqui, neste castelo, terras cultiváveis, verdadeiro tesouro que nos suprirá fartamente, sem que tenhamos que nos afligir pelo nosso sustento e, no entanto, temos levado uma vida de sacrifícios, de abandono, e não sei como agradecer ao Pai Celestial não nos ter deixado adoecer, pois temos desfrutado regular saúde. Agora somente compreendo que eu, certamente impulsionado por agentes divinos, tenho estudo encarcerado por haver transgredido, certamente, os códigos celestes e terrestres. A bondosa senhora serviu-lhes uma suculenta sopa, que ambos saborearam alegres e satisfeitos, como 2 amigas muito queridos que se sentem contentes ao se reencontrarem após longa separação. Fim do repasto, Flávio falou. Escuta-me, Políbio, se fores cumpridor de teus deveres, fiel aos que aqui residem, terás um porvir isento de amargores. Não me deixarei dominar pela ambição, Senhor, mas pelo tributo de gratidão, pelo acolhimento paternal que tenho recebido dos piedosos habitantes deste castelo maravilhoso. Assim dizendo, ambos se ergueram e Políbio abraçou aqueles 2 entes humanos que, até então, temiam todas as criaturas, julgando-as perversas e agressivas. O seguir, Flávio convidou Políbio para conhecer o castelo. Depois de haverem percorrido grande parte do solar de Apolo, passaram o dia em arrumações e a noite, quando Políbio ia dirigir-se ao aposento que lhe foi designado por Fabiana, disse ele ao bondoso anfitrião, com a máxima lealdade. Fechai esta porta pelo lado exterior, Sr. Flávio. Antes, porém, podeis examinar o pouco que para que eu trouxe e, também a humilde roupa que me reveste o corpo. Assim dizendo, antes do protesto de Flávio, o acolhido desfez com agilidade admirável para quem possui um só braço, o que conduzira para o castelo, espalhou as humildes peças do vestuário, pelo pavimento, agitando-as invertidas, provando que apenas levara algumas dracmas. Não necessitavas dar-me esta prova de lealdade, Políbio, no entanto, eu louvo teu proceder. Exclamou Flávio, emocionado. Quando alguém premedita qualquer crime,
Não se submete a provas mas evita-as, com verdadeira relutância, o que patenteia seus secretos pensamentos. Mas, de quem este chalé? Parece de mulher. É o que me envolvia quando fui achado. Guardo como recordação. Separaram-se, indo cada um deles para os aposentos, maternalmente arrumados pela bondosa Fabiana. Quando Argos ficou a sós, ouviu, após as preces que formulou, sinceras e veementes, as palavras de seu guia espiritual. As vibrações sinceras de tua alma foram recebidas. Irmã Políbio, tiveste um dia abençoado por Jesus com agrado, no plano espiritual. Terás uma noite de sono reparador e em recompensa, prometo-te, para amanhã, uma bela surpresa, quase enlouquecedora. Todos os teus esforços devem ser para o austero cumprimento de teus deveres terrenos, que possam concorrer para o teu apuro psíquico. Tens que trabalhar, intensamente, para que resgates os numerosos delitos de um passado. Foram aliados, novamente, antigos colegas de luta no transcurso das quais ambos perpetraram erros lamentáveis. Jesus que te ilumine a alma, com os seus clarões estelares. Após uma noite de serenidade e repouso, Argos Políbio ergueu-se do leito, bem disposto, sentindo-se reanimado e com ideias generosas. As horas transcorreram em palestras amistosas com Flávio Genésio, que, subitamente, disse ao jovem hóspede: vamos percorrer o resto do solar, Políbio. Quero que te certifiques da solidez deste velho castelo ainda inexpugnável. Vagarosamente, Flávio, munido de inúmeras chaves, ia descerrando portas e janelas, subindo e descendo escadas, chegando por fim a uma das torres do solar e, fitando o jovem que o acompanhava, disse-lhe, emocionado: passo horas aqui contemplando a paisagem. Foi deste local, ontem, que eu percebi a tua aproximação e, quando te prosternaste no solo, compreendi que algo de anormal sucedia contigo, e que não eras nenhum malfeitor, mas um coração desventurado, que desejava encontrar um conforto que lhe escasseava na vida fértil e em dores. Bem vês que eu não me iludia. Compreenderás, mais tarde, quão vasta é a misericórdia divina nos momentos angustiosos da vida terrena. Vossas generosas palavras são semelhantes às que ouvi, hoje, ao despertar. Que é que ouviste? Escutei, como se alguém houvesse segredado em meus ouvidos, coragem e paciência. Não tardarás a desvendar o enigma da tua vida. Pois bem, Senhor, na infância, ia com meus protetores ao templo de Apolo, em Delfos. Ouvi, inúmeras vezes, magníficas mensagens siderais, que me causavam surpresa e encantamento. Compreendi que Deus é o juiz universal, que nos julga, condena ou absolve. Vamos, pois, vibrar os pensamentos, erguendo-os ao Magistrado Supremo a Jesus, implorando-lhes bênçãos e inspirações. Tiveste uma bela ideia, Políbio, disse o senhor do solar de Apolo. Terminada a irradiação espiritual, ambos continuaram a percorrer o castelo, fazendo Flávio comentários referentes aos locais em que penetravam. As horas transcorreram serenamente, em amistosas palestras. O céu estava sempre azul, refletindo nas almas o seu doçor inefável. À tarde, os dois penetraram em um vasto dormitório, com mobiliário de apurado gosto artístico o qual se conservava fechado desde o tempo de Argos Zenóbio, não tendo mais sido utilizado por ninguém. Eis o aposento ocupado pelo antigo proprietário deste alcaça, Políbio, exclamou Flávio, apontando os móveis ali existentes. Tive a inspiração de vibrar uma prece neste local, senhor, falou o jovem. Antes, porém, desejo dirigir-vos algumas interrogações. Escutai-me, desde a morte trágica do seu antigo proprietário, nunca retirastes os móveis dos primitivos lugares? Não. Não quis ocupar este luxuoso dormitório, pois vim da humildade, embora ele hoje me pertença, legalmente. Eu e minha mãe ocupamos os mais modestos aposentos, pois não temos ambições nem desejamos imoderado conforto material, mas exclusivamente espiritual, que, aliás, sempre nos tem faltado. É estranho o vosso proceder, senhor. Parece que estás velando por este castelo como se esperasseis o regresso do antigo proprietário. Não é verdade? Sim. Esta tem sido a minha impressão, meu amigo,
desde que o transformei em cárcere privado. Quantos mistérios tem a vida humana? Como e quando poderemos desvendá-los? Jesus da Galileia, sendo o consolador dos que padecem, ainda nos dará uma aceitável elucidação, Senhor, sobre nossa vida terrena. Por que nos reuniu sob o mesmo teto? Quem guiou os meus passos para esta região de mim desconhecida? Por que reuniu o nosso destino como se ambos fôssemos pai e filho? Eu tenho vivido, há quase 20 anos, como se estivesse em um presídio sem autorização para retirar-me, se não por poucas horas. Quando saio, parece-me estar sendo seguido por sentinelas invisíveis, mas austeras, que me não deixarão evadir sob pena de ser fulminado por um raio. Sinto-me inquieto e tenho de voltar. Meu amigo, falou também Políbio, ao chegar a este castelo, algo me advertiu de que já o conhecia. Julgo-me tão humilde e sem mérito e, no entanto, parece que Deus nos reuniu para a consecução de uma excelsa missão. Vamos, pois, elevar os nossos agradecimentos ao Pai Celestial. Políbio, assim dizendo, ajoelhou-se, e, com voz comovida, elevou o braço para o alto, em súplica humilde. Jesus, desejamos imitar-vos, seguindo as vossas orientações, os vossos próprios atos, até o cimo do Calvário de nossa redenção espiritual. Não nos desampareis, jamais, por maior que seja o nosso percurso da peregrinação terrena, por maiores que sejam os flagelos de nossos corações desiludidos. Sede nosso mestre, nosso amigo, nosso mentor no decurso de todos os séculos vindouros. Estamos a vosso dispor. Inspirai-nos o que temos a realizar. Não desejamos o impulso do ódio, mas o amor a nosso próximo, a compaixão pelos que padecem as mais excruciantes dores, expulsos de todos os lares, ao desabrigo, sem uma palavra que os alente a esperar a derradeira fase da vida planetária. Políbio fez uma pausa e depois prosseguiu com voz profunda. Foi este o aposento ocupado pelo antigo proprietário deste majestoso solar, Argus Zenóbio. Argus não possuía crença religiosa e, por isso, perpetrou faltas deploráveis. Hoje não queremos mais o gozo material, e sim as conquistas espirituais. Queremos receber as vossas inspirações, para transformá-las em luminosas realidades. Desejamos trabalhar com ânimo sereno e honradez para que possamos merecer as vossas bênçãos no término de nossas jornadas terrenas. Dai-nos nítida percepção de nossos deveres. Inspirai-nos tudo o que for de vosso agrado, para que possamos abreviar a nossa remissão espiritual. Dai-nos vosso apoio e vossa proteção, Jesus, bem-amado, vós que tanto padecestes por amor à justiça, que tanto tem custado ser implantada neste planeta, povoado por pecadores e repleto de lágrimas ardentes. Queremos amparar os desabrigados, os que sofrem as consequências de lamentáveis crimes, norteando-os para a vereda do bem, da honra e da virtude. Nós vos tomamos por mestre, Jesus, e podeis punir-nos se não soubermos cumprir nossos deveres sacrossantos, retirando-nos do palco da vida terrena, e, se, ao contrário, soubermos cumprir todos os nossos deveres morais, não nos recuseis as vossas bênçãos. Somos dois desventurados, batidos pelas procelas da vida, sem família, sem amigos, sem haver, jamais, experimentado as venturas terrenas, mas desejamos ser úteis e humanitários aos que são, também desditosos e desiludidos. Desejamos transitar pelo carreiro da virtude e do dever, a fim de que mereçamos a vossa bênção estelar. Dai-nos a lídima convicção de vossa vontade para que possamos realizá-la até o extremo alento de nossas vidas. Não somos mais dois seres humanos vulgares, ávidos de venturas e de conforto material, mas dois desiludidos que desejam ardentemente ser vossos discípulos e, nunca mais se desviarem do caminho reto da virtude e da caridade. Já não aspiramos à ostentação, às regalias sociais, mas à conquista da verdade, dos bens imateriais, o perdão para nossos crimes, destas e de transcorridas romagens terrenas. Abençoai-nos, agora e sempre, e concedei-nos a precisa coragem para que, jamais, possamos fracassar nos momentos de provas acerbas. Ambos pronunciaram esta súplica como se estivessem ouvindo as palavras que, de fato, eram transmitidas a Políbio, que as reproduziu com os olhos fitos no céu azul, amplamente divisado pela janela descerrada por Flávio Genésio. Terminada a sentida prece,
O jovem fitou tudo que circulava com incontida emoção e, se não houvesse sido amparado por Flávio, teria bequeado sobre o assoalho. Não sei o que tem sucedido comigo, desde o momento em que aqui cheguei, cada vez parece-me reconhecer tudo quanto contemplo. Apreciei imenso a tua oração, Políbio. Desde que passei por intensas desventuras, tornei-me indiferente à vida, sem aspirar os bens mundanos, com o tesouro que me foi proporcionado pelo morto benfeitor. Percebi que tinha de viver recluso, como se eu aqui houvesse cometido um crime abominável. Agora sinto-me reanimado. Para vencer as horas de silêncio penoso, de reclusão celular voluntária, assim posso expressar-me, com sinceridade, costumo trabalhar no cultivo do pomar, dos legumes, no amanho das terras nas proximidades do solar e também trato dos animais domésticos. Saio, às vezes, ao alvorecer, em direção às povoações próximas, para dispor do excesso de frutas, dos legumes e das aves que aqui existem, e as quantias recolhidas chegam para cobrir as despesas do lar, voltando eu à reclusão. Mormente as noites são apavorantes. Eu e minha dedicada mãe costumamos ouvir depois do castelo escrupulosamente fechado, rumores injustificáveis, passos apressados, parecendo que alguém, atropeladamente, sobe e desce as escadas. Ouvimos, por vezes, também, gritos estridentes, gargalhadas de escárnio. Desse modo, temos vivido, sem enlouquecer, Políbio. Políbio quedou em silêncio, depois falou. Tive uma intensa emoção ao penetrar neste dormitório e vibra-me na alma um ardente desejo de afastar o guarda-roupa, a fim de certificar-me, se, sob o mencionado móvel não existe um alçapão secreto. Quero fazer uma experiência. Com inauditos esforços, conjugando-os, uma com um dos braços somente, o outro com ambos, conseguiram remover o pesado móvel existente no lado esquerdo do extenso dormitório onde se encontravam palestrando. Assim foi patenteado o assoalho, que, até então, se achava oculto pelo referido móvel, e surgiu uma abertura, vedada por 2 quadrados de madeira, com argolas de ferro embutidas e cobertas de pó, presas por um cadeado também disfarçado. Um esconderijo! Exclamou Flávio, verdadeiramente surpreso. Vamos abri-lo, senhor? Inquiriu Políbio ao proprietário do solar de Apolo. Sim, mas como faremos? As chaves do cadeado devem estar dentro de algum móvel deste aposento. Exclamou o jovem, convicto, por uma intensa intuição de que falara a verdade. Depois de longa busca nos móveis, foi encontrada uma gaveta secreta, contendo um grande molho de chaves, de diversas dimensões. Experimentadas quase todas, o cadeado foi finalmente aberto, as 2 metades retangulares erguidas e foi-lhes patenteado um cofre colossal, também fechado, mas logo descerrado por meio de outra chave, do mesmo conjunto. Levantando a tampa, viram espantados um incalculável tesouro em joias, moedas, pedras preciosas, barras de ouro e de prata. Como era opulento Argos Zenóbio! Exclamou Poleio, com veemente admiração, mas, logo esmoreceu e tombou sobre o leito próximo. Flávio Genésio sacudiu-o com alguma violência. Com a voz em timbre diverso do que lhe era peculiar, o jovem falou. Deixai-o, por um momento, não vos assusteis. Escutai-me, este tesouro não vos pertence, meus irmãos, pois foi ele acumulado com o sofrimento do próximo, nos assaltos à mão armada, a lares indefesos durante a guerra. Representa lágrimas, padecimentos de esposas, mães e criancinhas desditosas, que curtiram fome e frio, com o saque das suas residências. Não servirá, pois, para a ostentação dos que passaram a possuí-lo, nem para o desfrute dos 2 seres que acabam de encontrá-lo, neste momento. Esta era a surpresa que vos foi prometida, a prova evidente de que os emissários divinos podem agir sobre os entes pensantes, não somente norteando-os para o bem, como sustando-lhes os passos à beira de um abismo. Deus vos reuniu para a consecução de novos ideais cristãos e redentores. Terminou o encarceramento para o irmão Flávio Genésio, tendo concluído a sentença exarada outrora, por um íntegro juiz criminal deste país e, juntamente com seu auxiliar, que lhe foi enviado pelo destino, onde se manifestam as resoluções supremas. A misericórdia celeste mais uma vez se patenteia neste solar cuja fama se tornará mundial.
Ambos saíram do aposento, após encerrar o tesouro descoberto no mesmo cofre onde lhes foi patenteado, e, ao encontrarem Fabiana, contaram-lhe o sensacional achado e os planos que haviam traçado para o seu aproveitamento. Ela ouviu a narração circunstanciada e, com a voz emocionada, exclamou: "Meus filhos, vejam o sucesso que me contastes, a proteção divina que veio ao nosso encontro." Há muito andava impressionada com o silêncio e o abandono em que vivíamos, neste solar. Achava desumano o nosso proceder, não ocupando nem a 100ª parte deste castelo, enquanto, pelo mundo, há famílias ao desamparo, não tendo vestuário nem alimento. Agora sinto-me reanimada e, tudo que depender de meus esforços, estará ao dispor de ambos. Que Deus nos abençoe para que jamais nos falte a coragem para a prática do bem. No entanto, a lembrança do que nos sucedeu nesta habitação, cinge e decrepe o nosso coração e me causa receios. Quem sabe se não seria melhor continuarmos a viver isolados, como nos acontece há 20 anos. Assim falando, Fabiana, com os olhos enublados de lágrimas, exclamou: "Vamos orar, meus filhos, implorando a Jesus uma resolução para a nossa vida futura." Emocionados, viram a compassiva Fabiana ajoelhar-se no assoalho da sala onde se encontravam, com as mãos postas, murmurando com unção: "Meu Jesus, eis-nos ao vosso dispor para a cruzada do bem e da justiça, sempre arriscada para os que desejam segui-la, contando apenas com a vossa proteção e a do Divino Pai e seus dedicados mensageiros. Dai-nos as inspirações mais acertadas, para que jamais nos desviemos da senda do dever e para que seja satisfeita a vossa bendita vontade, mormente sobre os que aqui se encontram, pois eu já me sinto fatigada, desiludida, exausta de labores que me extinguem, aos poucos, a saúde e a vida. Somos pequenos e humildes, mas desejamos tentar a derradeira partida para alcançar o vosso luminoso reino. Tende, pois, compaixão de nós. Dai-nos coragem e vontade firme na execução de uma grandiosa missão terrena, sendo preferível a morte ao fracasso." Os dois a escutaram com emoção, e ao verem-na erguer-se, abraçaram-na, osculando-lhe a destra encarquilhada. Logo após, Políbio, empalidecendo, ficou ereto, e, com voz diferente da que lhe era natural, murmurou, com suavidade: "Deus, amados irmãos, nunca investe um ente humano em um cargo superior às suas possibilidades, por mais excelso que o seja, e por mais árduas as provas por que passar, jamais o abandona no meio da jornada ou dos ínvios caminhos, pois lhe concede amigos e protetores, que o auxiliam a transpor todos os abismos da vida terrena, nos momentos tétricos ou difíceis da peregrinação da terra ao infinito. Estejais sempre com os ouvidos ou alma atentos às vozes dos mensageiros de Jesus que, por intermédio do irmão que ora transmite esta mensagem, vos darão a orientação necessária ao desempenho da missão que vos foi outorgada, a qual tem por base o bem, a honra, a virtude, com a prática dos quais os seres humanos podem imitar os emissários siderais e alcançar a luminosa redenção espiritual. O tesouro encontrado, foi pilhado dos lares profanados, e será transformado nas moedas de luz da caridade, com as quais podereis adquirir o próprio céu. Eis que Jesus vos oferece um momento precioso de, em alguns anos de sacrifícios e labores, resgatar os delitos do passado sombrio de todos vós. São esses, pois, os conselhos que ora vos transmito por ordem superior. Que Deus e Jesus vos abençoem os esforços, de hoje e por toda a eternidade. Estais investidos do poder espiritual necessário para que, sendo leais executores da vontade suprema, possais alcançar a vitória. Quando Argos Políbio recobrou os sentidos, viu que os dois entes amigos o fitavam com admiração, e falou comovido: "Que aqui me sucedeu novamente, Senhor? Parece que há uma estranha influência sobre minha alma, neste solar. Julgo que estive adormecido, novamente. Confirma-se a nossa missão, meu amigo." Teu guia falou sobre o valor do tesouro encontrado e o destino que devemos dar-lhe. Flávio reproduziu-lhe os alvitres recebidos por seu intermédio e, por diversas vezes, consultou os desejos de Políbio, a fim de aquilatar de sua sinceridade, de seus sentimentos de altruísmo ou de ambição, mas o jovem lhe dava respostas que justificavam o excelente conceito que estava desfrutando naquele lar. Desde quando, Políbio, falou Flávio,
Emocionado, possuís estas admiráveis faculdades espirituais? Nunca eu havia percebido que as possuía, Senhor, até o instante em que me bateu à porta a impiedosa desventura. Vivia em um lar ditoso, e, por vezes, julguei que, aqui, no plano terreno, jamais possuiria o outro. Mas, ao impulso da dor, com ideias sinistras, quando empunhei uma arma ao homicídio, começou o desvendar de uma excelente realidade. Não estamos arrojados no vale de dores, do infinito constelado, temos amigos desvelados, temos soldados divinos que procuram nos reter o braço para impedir um crime, um ato violento. É a dor que nos fez desvendar os arcanos da vida eterna. É ela que eleva nosso espírito dos marnéis do crime, das injustiças, da corrupção, dos desatinos. Temos entidades luminosas que seguem nossos passos vacilantes, auxiliando-nos a galgar o roteiro da redenção. Desejo, de hoje para o futuro, ter Jesus no pensamento e na alma, aspirando a alcançar o termo de meus tormentos, morais e físicos, e ser digno intérprete das mensagens siderais. Sinto, nos momentos em que transmito as mensagens astrais, que minha vida material fica, então, quase desligada dos tecidos e meu espírito, prestes a deixar o plano terreno, cedendo os seus direitos, a uma entidade que ultrapassa a minha, com enorme vantagem. Há um ser nobilíssimo que me impede de transgredir as leis divinas, de cometer o mal, e, portanto, todos os sacrifícios, todos os esforços que eu fizer não atingem os sentimentos de reconhecimento que existem em meu íntimo. Chegamos, pois, meu nobre amigo, ao instante aprazado Pai a encetar a incumbência dos siderais que nos honram com a sua presença. Aliemo-nos a todos eles, e, jamais, havemos de arrepender-nos, mesmo que sejamos crucificados, após todos os trabalhos e todos os sofrimentos em prol da nossa futura cruzada do bem. Aceitemos, pois, a missão excelsa que Jesus nos outorgou, por mais acerbas que sejam as provas que dela advierem, por mais percalços e dissabores do que tenhamos de suportar. Aceitemos os martírios morais, as desilusões, os desgostos, os desalentos. Sim, repetiu Políbio, essa será a subida do Calvário da redenção, a única que nos levará ao alcance do céu, da remissão de nossos erros, a fim de que possamos atingir os páramos celestiais. Foi esse o exemplo que Jesus nos deu e há de perdurar por todos os séculos, aliando as almas para as missões sublimes, os sacrifícios redentores. Só assim poderemos partir dos planetas da lágrima e da dor para as fúlgidas mansões siderais. Mas uma vez aqueles três seres humanos ligados pelo destino, no solar de Apolo, fizeram vibrar os seus pensamentos, aliados, talvez, eternamente, em busca das regiões etéreas, onde todos conjecturam a presença dos mais luminosos espíritos redimidos pela dor e pelo cumprimento austero de todos os deveres morais e psíquicos. Depois de longas confabulações, ficou combinado entre eles que a bondosa Fabiana, isolada no castelo pertencente a Flávio Genésio, ficaria esperando, enquanto Flávio e Políbio, em modesto veículo, iriam convidar os desditosos que quisessem ir residir no solar de Apolo. Após alguns dias de ausência, inquietos quanto à piedosa Fabiana, que ficara só, regressaram eles em companhia dos primeiros infortunados que, em miséria extrema, os acompanharam com indizível reconhecimento. Ao transporem os portões do castelo, as humildes criaturas recolhidas como náufragos da vida, sentiram-se deslumbradas e ditosas, chorando de inaudita emoção. Como Deus é misericordioso e bom! Exclamou uma idosa mulher, juntando as mãos em prece fervorosa, pois acaba de conceder-me o que jamais ousei esperar, no momento em que pensava dar cabo da minha vida tormentosa. Seja, então, irmã, o vosso primeiro ato, neste solar, uma rogativa sincera, implorando perdão ao Pai Celestial pela falta de confiança que nele depositáveis. Exclamou Flávio, que escutara as palavras de uma das primeiras asiladas. Sim, bondoso Senhor, eu o farei, agora, e, também, desejo implorar-lhe suas bênçãos para todos os que aqui se encontram reunidos, talvez para sempre. Que ele e Jesus vos recompensem, abnegados senhores, que, em tão deslumbrante castelo, se lembraram dos que vivem ao relento e ao abandono. Tive um lar e perdi-o. Deus castigou-me merecidamente. Um dia ainda vos contarei a dolorosa história de minha vida.
Como vos chamais, senhora? Interrogou Políbio, que tivera súbita inspiração. Chamai-me apenas Eumanas Andria. Fico à espera de vossa confidência, para melhor poder confortar-vos o coração angustiado. Decorreu um mês, desde que chegaram os primeiros acolhidos ao solar de Apolo, e este já estava repleto de órfãos, sexagenários, viúvas, donzelas, crianças, denotando suas fisionomias as privações que, em outras paragens estavam curtindo. Cada um, de acordo com a idade e a saúde, desempenhava um mister doméstico, ou no pomar e na lavoura, todos, porém na mais perfeita harmonia. Uma tarde, Flávio e Políbio dirigiram-se ao vastíssimo pátio do castelo, onde outrora eram realizadas as manobras militares, e que, agora comportava, com facilidade, todos os asilados, os quais estavam reunidos esperando com ansiedade a palavra dos dois aliados do bem. Quando os viram aproximar-se, a multidão dos mendigos os saudou com respeitoso entusiasmo e com fraternal carinho, e, decorridos alguns segundos, com a voz emocionada e suave, Políbio dirigiu-lhes a palavra amiga. Irmãos em Jesus, vós não fostes só acolhidos neste solar, que se tornará bendito, mas em nossos corações. É mister, pois, que vos falemos, fraternalmente. Fostes acolhidos, em nome do Pai Celestial e no de seu celeste enviado Jesus, e muito esperamos de vossa dedicação e do vosso auxílio. Deixastes as asperezas do mundo em que talvez vivestes por vários anos, e, após decepções pungentes, bem diversa vai ser vossa existência, sem os clamores da fome, do frio, do desamparo. Estais reunidos sob a égide sagrada do amor ao próximo, da fraternidade que, sendo iniciada na terra, não termina jamais, prolonga-se nos planos siderais. Além dos paramos divinos, não existe outro parentesco senão o fraternal. Deveis usar, sempre, de toda a lealdade, para conosco, como nós a teremos para com todos os que ora me escutam. Somos todos irmãos, perante as leis divinas, pois há um único progenitor para todo o universo, Deus, sempre clemente e bom. Deveis compreender, porém, que, para que haja harmonia e saúde, é mister que não seja abandonado o santificante labor de cada dia. Foi por esse motivo que nós vos reunimos, pela primeira vez. Amanhã, quando todos se erguerem do leito, hão de dirigir-se a este mesmo local e, conforme a idade, a saúde, a competência individual, dirá em qual labor deseja ocupar-se. Não nos julgueis senhores impiedosos, mas irmãos e amigos sinceros de todos. Não deveis, aqui, entesourar moedas, que serão recolhidas à Caixa Geral, já que podeis viver sem as preocupações dos aluguéis, dos alimentos, dos vestuários. Tudo isto tereis, com modéstia e benevolência. Queremos cultivar as terras pertencentes a este castelo, beneficiar os pomares abandonados, adquirir animais domésticos, para nos utilizarmos dos seus produtos inestimáveis. Detestamos a ignorância, e, por isso, todos devem aprender a ler. Os que possuírem instrução adequada serão os professores dos que sabem menos. Os que não estiverem incapacitados para o serviço, pelo peso de idade ou pelas enfermidades, têm, sempre, de concorrer com os seus labores no cultivo das terras pertencentes a este solar, para que os seus frutos sejam utilizados por todos os que, na atualidade, vivem como irmãos, tendo por único e piedoso progenitor, Deus. As famílias ocupar-se-ão dos misteres domésticos, os jovens, dos labores agrícolas para que este castelo se torne um remanso de paz e de concórdia na face da terra. Havendo paz, alimento, vestuário e bênçãos divinas, poderemos considerar-nos venturosos neste planeta sombrio em que predominam as lágrimas e as dores. Todos os que se encontram válidos, homens e senhoras terão o seu trabalho designado, de conformidade com os seus pendores. O labor individual é uma lei divina que, na Terra e em outros planetas se acha em plena execução. É o meio mais santificante de que dispõem os indivíduos para sua felicidade por vindoura. É uma lei universal, de qual nem o próprio Criador e Pai se exime, pois nos dá um exemplo incessante em tudo que nos circula, o movimento dos corpos celestes, a precisão que há em tudo, o som, o desenvolvimento das plantas, a circulação do sangue nos corpos vivos,
assim como o curso dos rios, o calor solar, etc. O trabalho dignifica o ser humano por mais humilde que seja. Os humildes são os vencedores contra os prepotentes, os orgulhosos, os injustos. Jesus amava a humildade e nós devemos imitá-lo. O exemplo que ele nos concedeu, eternamente, antecedeu sua vinda a este planeta, pois nasceu em uma humilde manjedoura que, com o transcurso dos séculos, há de ser devidamente glorificada. Todos nós devemos considerar-nos discípulos de Cristo, consagrando-lhe diariamente nossos atos e nossos pensamentos. As batalhas da vida planetária serão vencidas com denodo moral, com humildade, não visando lucros excessivos, porém os que sejam suficientes para a manutenção dos lares. Todo triunfo alcançado será consagrado à paz celestial. Todos os nossos esforços devem tender para a conquista definitiva da redenção espiritual, que consta de uma série de provas, de dores, de imolações, de lágrimas, injustiças e, quando alguém suporta tudo com verdadeira heroicidade, alcança o triunfo que leva milênios a ser conquistado. Termino, pedindo que não vos julgueis escravos nesta casa, mas sim irmãos muito amados cuja chegada nos enche de alegria. Decorrido menos de um mês, já o solar de Apolo estava repleto de peregrinos, de exilados, reinando a maior harmonia, disciplina e fraternidade entre todos. Foram turmas de homens idosos e jovens para os mistérios da lavoura, outros cuidavam dos reparos do prédio danificado pelas intempéries e pelos agressores, enquanto outros ainda cuidavam das aves domésticas. Foram realizados reparos indispensáveis nos móveis e no próprio castelo, pois decorreram 20 anos sem que nenhum conserto ali se fizesse. As mulheres tinham dias determinados para os serviços domésticos de lavanderia e da alimentação coletiva. Uma era de prosperidade, de paz, de concórdia, surgiu para aquele solar, outrora triste e sem vida. Políbio e Flávio ocuparam o antigo aposento que fora o preferido de Argo Zenóbio quando ainda se encontrava no plano terreno. Ambos queriam velar pela conservação do inestimável tesouro que se ocultava abaixo do pavimento, sob o pesado móvel, a fim de, aos poucos, irem retirando as quantias necessárias à manutenção dos asilados sem que estes desconfiassem de que existia um erário de valor incalculável naquele recinto. Ambos levaram, para o aludido local, armas e munições, conservadas em um dos móveis contidos no recinto, para que ninguém pudesse conceber a ideia do que existia no dormitório dos dois leais amigos. Foram escolhidos professores para que ministrassem ensinos utilíssimos aos abrigados, um para adultos, e outro para os jovens e as crianças. Uma tarde, tendo previamente avisado, nas horas das refeições aos que se encontravam reunidos em um vasto salão, Políbio e Flávio solicitaram a atenção dos que estavam residindo no solar de Apolo. Coube a Flávio expor os seus pensamentos, iniciando, assim, sua longa confabulação. Há muito desejávamos, eu e meu digno amigo, aqui presente, reunir-vos para que, lealmente, pudéssemos palestrar com todos os que aqui se encontram, ovelhas de incontável aprisca de Jesus. Eis-nos congregados, em nome do incomparável Mestre bem-amado, como irmãos, sob o mesmo teto paternal, pois Deus é o Pai universal. Está em conjunto a falange do bem, tal será sempre o nosso objetivo. O conselho de administração deste solar, que se tornará bendito, está fazendo novos planos, plenamente contente com o correto proceder de todos. Faremos uma reunião mensal e, quando quiserdes expor pensamentos úteis à coletividade, deveis chamar a nossa atenção para o que puder beneficiar a mesma e ainda não foi lembrado pelos que almejam tornar-vos ditosos. Não encontrareis dois insensíveis potentados, mas irmãos atentos, preocupados com a felicidade de todos vós. Vou, agora, expor-vos os nossos pensamentos, com a máxima lealdade. Não desejamos que, sob a nossa alçada, haja aqui injustiças e clamores secretos. Os que, também, tiverem sugestões a nos dar, sobre qualquer assunto, poderão fazê-lo, com verdadeira confiança de serem atendidos, fraternalmente. Pedimos que evitem as murmurações, os queixumes nas sombras, preferimos a lealdade, a franqueza. Aqui estaremos, todas as noites, após as lutas do dia, para vos atender, fraternalmente. Aqui ninguém é mais ou melhor do que outrem. Sejamos unidos, fraternalmente,
como se houvéssemos nascido sob o mesmo teto e fôssemos filhos de um só casal afetuoso. Somos todos nós os herdeiros da desventura e da desilusão, mas desde este momento, poderemos ser venturosos, vivendo em harmonia, auxiliando-nos mutuamente, livres das calúnias, da intriga, do ódio, da falsidade e do despotismo, da devassidão, do orgulho e da vaidade. Sejamos dignos das bênçãos celestiais, cumprindo estoicamente todos os nossos deveres terrenos e, neste instante, sentindo jorrar do além as irradiações estelares, eu vos concito a fazermos uma prece veemente, uma vibração espiritual a fim de que seja bendita nossa aliança sobre a terra e, mais tarde, nos paramos siderais. Após a prece, se tiverdes algo para nos transmitir, eu e meu amigo, Argus Políbio, estaremos sempre, com toda a boa vontade, ao vosso dispor, podendo emitir os vossos pensamentos, as vossas sugestões, as vossas aspirações. Aqui, sempre, a vez de encontrar-nos para vos atender. Agora, elevemos nossas almas a Jesus e ao Criador do Universo. Pai infinitamente compassivo e justo, aqui estamos congraçados em vosso nome e na de Jesus, unificados pelo tributo de gratidão que vos consagramos, para vos render o nosso preito de gratidão, de nosso amor intraduzível, de nosso reconhecimento por tudo quanto nos tendes proporcionado. Dai-nos ânimo sereno para suportar as lutas, as injustiças, as desilusões de que são férteis as vidas terrenas ou planetárias. Aspiramos à salvação de nossas almas e, por isso nós vos rogamos vossas bênçãos radiosas, que penetram os espíritos turvos, implorando vossa proteção para que, nem por um instante sequer, sejamos invadidos pelo desalento, por pensamentos depressivos, por ideias malsãs de odiosidade, de revolta ou de perversidade. Somos filhos vossos, afastados de vossa presença para o desempenho de nossas tarefas, ou missões remissoras, mas, unidos pela potência invencível do pensamento, jamais havemos de separar-nos da vossa presença. Abençoai, pois, nossos esforços, nossas esperanças, nossos excelsos ideais, e, assim fortalecidos e invencíveis, jamais nos afastaremos do caminho do bem, da virtude e da esperança, abreviando nosso encontro nos planos siderais para então, ajoelhados, com os braços alçados ao céu, como neste momento, possamos agradecer-vos todos os benefícios recebidos e por alcançar, eternamente. Ouvi-nos, Senhor e Pai, e dai-nos a convicção plena de que havemos de triunfar do mal, bem como das provas árduas. Houve um rumor uníssono entre os assistentes, que se acercaram de Flávio, cheios de contentamento, trocando ideias e apresentando soluções para os problemas que se defrontavam na coletividade, cuja boa fama transpunha as fronteiras do solar de Apolo. Um dia vamos encontrar os dois amigos conversando. Políbio, falou Flávio sorrindo, eu te recebi, no dia em que penetraste neste alcaça, como amigo, porque, conforme te disse, vi que te ajoelhaste, humildemente, às ocultas antes de aqui entrar. Vendo-te praticar um ato digno de louvor, tirei uma conclusão convincente, um ser humano, materializado, imbuído de sentimentos perversos, não fita o céu, senão para observar os fenômenos meteorológicos, não eleva seus pensamentos ao Criador do Universo para fazer-lhe rogativas, mas para blasfemar. Neste recanto abandonado por todos os seres racionais, não podia suscitar ambições, ignorando todos que um tesouro estava oculto, talvez por mais de um século, se não fosses inspirado para encontrá-lo. Deixei que aqui penetrasses, mas, no início ainda havia algum receio, conjeturando que desejasses fazer pesquisas como eu, também as fiz, a respeito de tuas aspirações. Íamos vivendo, sempre, em mútua observação, quando tiveste a ideia de sondar o mistério de um aposento, onde foi encontrado incalculável tesouro, que, certo, foi acumulado por Argos, após devastações guerreiras. Pensei, então, por momentos, ele já sabia, por alguma revelação secreta de algum parente, que talvez, tivesse sido confidente ou auxiliar do antigo senhor deste solar, que aqui existiam valores monetários e, talvez, tenha encaminhado seus passos para dele se apoderar. Com certeza durante a noite vai tentar contra minha vida, mas de súbito, quando proferiste aquelas memoráveis palavras, dizendo que o tesouro não nos pertencia, mas aos que sofrem,
Aos desamparados, ó ouve, em meu espírito, a derradeira conclusão: não eras um hipócrita, um ambicioso, mas um verdadeiro discípulo de Jesus, e, desde aquele instante, conseguiste absoluta confiança em meu íntimo, inabalável prestígio, que jamais será destruído. A mensagem que recebeste, certamente de um dos luminares divinos contendo conceitos radiosos, aconselhando-nos, não ao gozo que provém da opulência, mas ao cumprimento dos deveres morais, dos sacrifícios, tornou-me ditoso e entreguei-me, tenazmente, à execução dos nobres projetos aconselhados. Graças, pois sejam rendidas a Jesus por nos haver reunido, parecendo que éramos abandonados na terra para a execução de uma excelsa missão. Jamais duvidarei de tua lealdade. Argus Políbio assim lhe respondeu: estamos agindo de acordo com os alvítrios transmitidos pelos mensageiros de Jesus e ainda não nos adveio nenhum dissabor. Prossigamos, pois, com ânimo sereno, e, com a proteção do alto, havemos de triunfar para que nossas almas também alcancem a vitória suprema, a redenção. Uma era de labores produtivos, de esforços gerais compensadores, raiou para o até então abandonado solar de Apolo. Todos os que passaram a viver em conjunto, tinham deveres a cumprir. Qualquer ocorrência digna de menção era exposta, lealmente, à noite, no pátio do castelo, onde eram aguardados os abrigados pelos dois aliados do bem. Políbio, um dia, disse a Flávio: sempre que tiverdes de fazer aquisições de víveres e vestuário, convém partirdes para Corinio ou Atenas, inesperadamente, ao alvorecer, e, à tarde, regressareis em outro veículo, aprazando com os comerciantes a remessa das compras efetuadas. Duvidas acaso, que algum dos asilados possa atrair a nossa confiança? Interpelou Flávio. Tudo é possível neste mundo. Devemos viver precavidos, mormente quanto ao local onde se encontra oculto tesouro que se transformará em pão e agasalho para os que sofrem. Assim o recomendou um de meus protetores, em sonho lúcido, para que sejam evitados dissabores e prejuízos futuros. Serão regularizados os gastos com a manutenção dos protegidos, os reparos indispensáveis neste castelo e não haverá desocupados senão os que estiverem na infância, os enfermos e os octogenários. Com labor, economia e probidade nunca lutaremos com dificuldades. Uma tarde, reunidos todos os habitantes do castelo, no pátio central, Flávio, ao lado de Políbio, depois de expor alguns alvitres fraternais, assim se expressou com lealdade: amigos e irmãos em Jesus, todos os que desejarem frequentar algum templo cristão, poderão fazê-lo quando lhes aprouver, sem que isso possa nos desgostar, pois pretendemos conceder liberdade de culto a todos os presentes, respeitando a crença de cada um dos que ora me escutam. Os que foram crentes dos oráculos e das pitonisas, poderão ser atendidos nesse recinto, pois o meu bondoso amigo Políbio possui faculdades psíquicas inestimáveis e, aqui, fará preleções utilíssimas para os que se acham no plano terreno. Os que desejarem participar das irradiações espirituais, aqui permanecerão, pois vamos dar início a uma vibrante prece cristã. Ouviu-se a voz suave de uma mulher, aparentando 50 anos, que assim se expressou: verdadeiros amigos de Jesus que, olvidando os gozos efêmeros da vida material, que poderíeis fruir, possuidores de valiosos tesouros que estáis despendendo para a manutenção dos desvalidos, dos enfermos, dos infortunados, preferindo os sacrifícios e a proteção aos infelizes, ouvi-me. Já ultrapassei meio século de vida planetária e, pela primeira vez, pude contemplar este fenômeno social, os opulentos compadecidos e irmanados aos desgraçados. Arriscada é a vossa empresa, mas, quanto mais o for, tanto maior será o vosso triunfo espiritual para o juízo universal, Deus. Aqui, na terra da lágrima e da desilusão, o bem é sempre retribuído com a moeda intoxiada de ingratidão e do crime algumas vezes. Podeis, porém, contar com o reconhecimento de muitos acolhidos e com a eterna recompensa do Pai Celestial. Avante, pois, discípulos de Jesus. Que Ele vos ampare, sempre a todos os que aqui se encontram em vossa presença. Não é necessário irmos buscar além o conforto da prece, salvo os que o quiserem, pois os que creem nas inspirações dos mensageiros siderais,
Aqui encontram os mananciais do conforto e da verdade propagados pelos adeptos do Templo de Delfos. Vamos, pois, amigos e companheiros, conseguir uma vibração espiritual em benefício de todos os assistentes e, em particular, pelos que nos amparam, com carinho de filhos abençoados por Deus. Quando soaram as derradeiras palavras da preleção de Eumana Sandria, todos os que escutaram, com crescente atenção, tiveram os olhos fúlgidos de pranto e prosternaram-se murmurando uma prece vibrante, como fora aconselhado pela inspirada oradora que, desde então se elevou no conceito de todos os que ali se achavam, reunidos pelo destino. Aproximou-se então aquela mulher, de Políbio, e disse-lhe, com os olhos enublados de lágrimas: desejo falar-vos em sigilo, amanhã, após a primeira refeição. Quero que saibais quem sou eu e desejo revelar-vos os martírios de minha alma batida pelas tormentas da vida. Podeis procurar-me, amanhã, na sala das audiências, que, depois de nossa entrada, será hermeticamente fechada. Desejo, porém, para agir com integral lealdade, que esteja presente meu inseparável amigo Flávio Genésio. Ninguém mais será cientificado do que nos revelardes. E assim transcorreu mais uma noite, remate de mais um dia de lutas e de labores benditos. No dia imediato, após a refeição, Políbio e Flávio dirigiram-se ao salão das audiências encontrando a culta Eumana sentada em uma das poltronas laterais. O jovem, trajado modestamente, como era hábito seu, sentou-se ao lado de Flávio e, voltando-se para a dama que almejava expor-lhes alguns magnos segredos, falou-lhe: podeis expor os vossos pensamentos, senhora. Estamos ao vosso inteiro dispor. Ela, aparentando ter pouco mais de 50 anos, mas conservando ainda traços de uma beleza invulgar, com os cabelos repletos da neve do sofrimento, depois de levar aos olhos um lenço branco, com voz embargada de emoção, assim se expressou: amigos dos que sofrem, quero que me julgueis com imparcialidade. Dentre tantos desditosos que aqui se encontram, sob o vosso amparo, é provável que, nenhum deles, haja padecido tanto quanto eu. Acho-me, pois, em frente a um tribunal para que receba um julgamento cristão. Políbio contemplou-a com piedade e, quase em segredo, disse a seu fiel amigo: como devia ter sido formosa esta dama, nos áureos tempos de plena juventude. Depois, voltando-se para ela, murmurou: podeis relatar-nos o que desejardes. Nós vos ouviremos com a máxima atenção. Amigos sinceros, bem dolorosa foi minha existência, em uma afastada povoação onde, há poucos meses, retumbou a notícia confortadora de vossos atos de nobreza e generosidade, evitando por certo o meu suicídio. Minha adorada progenitora, o anjo guardião dos lares, desprendeu a alma boníssima, quando vinha ao plano material, em consequência de uma febre perniciosa. Meu pai, homem culto, mas de gênio violento, não sabendo perdoar, mas odiar com ferocidade, prodigalizou-me os seus rudes desvelos e uma esmerada educação, tendo contratado diversos professores para o meu preparo intelectual, no próprio lar, para que eu não me ausentasse um momento sequer de nosso domicílio. No entanto, durante o tempo consagrado a uma ladainha ou missa, eu me encontrava com frequência com um esbelto mancebo chamado Cláudio Robério, cujos olhares buscavam os meus, com ansiedade. Já nos amávamos, por alguns anos, quando, tendo meu severo progenitor percebido que estávamos intensamente enamorados um do outro, proibiu-me ir à missa. Pouco tempo depois apresentou-se em nosso lar um rapaz de mais de 30 anos de idade e após o almoço que lhe foi oferecido por meu pai, ouvi estas palavras por ele pronunciadas: Eumana, acabo de contratar teu casamento com o Eros Argólida aqui presente, abastado comerciante, originário da Arábia, que pretende fazer-te extremamente venturosa. Estive a ponto de desmaiar e comecei a soluçar, porque tanto plantei a vossa bela filha, senhor Gregário. Interpelou Eros contrafeito. Ela é muito sensível e ficou emocionada com a notícia do seu próximo casamento. Quem sabe não lhe foi grato o meu pedido, sem haver eu lhe feito alguma prévia declaração de afeto. Não vos aflijais. Logo conversarei com ela, e, amanhã, durante o dia, irei dar-vos uma resposta definitiva sobre vossa solicitação. Após a saída de Eros Argólida, meu pai assim falou-me. Eumana,
Nunca faltei a minha palavra empenhada a ninguém e, se não aceitares a proposta de casamento do opulento Eros, aquele a quem amas, Cláudio Robério deixará de existir hoje mesmo. Meu pai! Exclamei eu, com incontido pavor, prefiro que, neste momento, me apunhaleis. Eu abençoarei o vosso gesto, pois prevejo desventuras por vindouras. Não façais mal a Cláudio. Ficarás sob a vigilância de Solano Homero e de uma severa serva que passará a dormir em tua companhia. Aí, de ti se tentares falar a Cláudio. Tive de ceder, para salvar a vida daquele a quem amava. Desde então, tornei-me prisioneira de 2 míseros servos, e decorridos poucos dias estava consorciada com Eros, pois nem ao menos podia atentar contra a minha vida, sob a vigilância do casal de sicários. Não me foi possível rever meu adorado Cláudio. Eros Argólide era digno e correto no proceder, mas extremamente cioso e de gênio reservado. Transcorreu algum tempo, talvez uns 7 anos em que vivia eu como encarcerado e só podia ausentar-me de casa ao lado de meu progenitor ou de meu marido. O amor, quando reprimido, aumenta de intensidade, e, quando excessivo, predispõe os seres humanos a cometer insanidades, para que sejam saciados os seus ímpetos afetivos. Amando como eu amava, apaixonadamente a Cláudio Robério, o meu consórcio com um homem que contava o dobro de minha idade, e ao qual nunca pude amar, embora me tratasse com bondade fraternal, não podia terminar bem. Decorridos alguns anos, meu companheiro de existência foi chamado à terra natal, para atender a um chamado de sua idosa progenitora, que não desejava abaixar a sepultura sem se despedir de seu único descendente. Partiu ele assim para a Arábia. A enfermidade materna prolongava-se, tendo feito a entrega de todos os seus tratos comerciais a meu pai, que continuava a tiranizar-me. Ficava eu isolada, no meu dormitório e só me era permitido um rápido passeio ao jardim, pela manhã ou à tarde. Uma vez, quase ao entardecer, estando pensativa, sentada em um tosco banco do jardim, vi aproximar-se aquele a quem continuava a consagrar intenso afeto, Cláudio Robério que, ao ver-me, aproximou-se do gradil e disse-me, com incontida emoção: Vim despedir-me de ti para sempre, Eumana. Que é que disseste? Vais deixar nossa pátria querida? Por que cometer uma loucura que me tomará mais infortunada? Falei-lhe comovida e em pranto. Vou incorporar-me ao exército grego e ausentar-me por tempo indefinido, para que sejas menos desditosa. Nunca te acusei por teres ligado o teu destino ao de outrem porque sei que és uma prisioneira. Ausentando-me desta terra querida, serás menos desventurada. Tu te iludes, nada poderá tornar-me mais desditosa do que o saber que te achas ausente, mais longe de meu coração. Meu esposo está na Ásia, meu carcereiro, saiu para cumprir uma ordem de meu progenitor. Vais entrar comigo na varanda, pois desejo te dar uma lembrança que pertenceu à minha mãe. Entra. Não. É arriscado penetrar no lar de adversários cruéis. É o destino que nos protege, Cláudio, pela derradeira vez, quem sabe. Enlouquecido de amor e desespero, Cláudio forçou o portão e eu e ele entramos na varanda e, em seguida fomos ao meu dormitório, ébrios de felicidade e inconscientes de nossa responsabilidade. O que ocorreu fica por conta da loucura, da alucinação de um afeto veemente e sincero, talvez eterno. Decorridos alguns instantes, ouvimos, apavorados, baterem à porta do aposento onde nos encontrávamos, com violência assombrosa e meu pai dizer, com a voz alterada pela cólera: Eumana, abre a porta antes que a ponha abaixo. Estamos perdidos, querida. Exclamou Cláudio, sem se acovardar. Morrerei feliz. Teria sido melhor que eu houvesse fugido quando ele abriu o portão, conforme me propôs. Partiríamos para um destino ignorado, tendo por farol o amor existente em nossos corações, podendo conquistar a almejada felicidade então destruída indefinidamente. Deixo, porém, de divagações, tão penosa é a narração de minha vida. Aberta a porta de meu dormitório, com violência brutal, aquele que eu amava com intensidade, defendeu-se com valor, mas foi apunhalado por Solano, o sinistro servo de meu pai e, logo, arrastado o cadáver para o ponto mais afastado do quintal, murado e intransponível e, o improvisado túmulo foi disfarçado por um monte de pedras.
fizeram desaparecer todos os vestígios do crime horripilante. Quando recobrei os sentidos e soube da dolorosa verdade, quase enlouqueci. Fui espancada barbaramente, por meu cruel progenitor e, ao cabo de alguns dias de inércia sobre o leito, soube, por um